Boa noite, esse é o programa Ensinos da Bíblia, O Caminho. Estamos de volta e hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Cleider Nascimento. Boa noite, Cleider. Boa noite, Patrick. Tudo bom? É uma alegria para nós estarmos aqui presentes neste programa para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seja bem-vindo conosco. Amém. Então você que está nos ouvindo aí pela 106.3 e também pelas redes sociais, através do Facebook, no perfil Adventistas Carazim. Fique conosco e, como prometido, trouxemos hoje mais um tema interessantíssimo para você. Então você que tem dúvida aqui sobre o batismo, você deve ou não ser batizado? Você poderia viver a sua vida apenas crendo em Jesus, mas não tomar essa decisão de se batizar, de se unir a uma igreja, uma denominação religiosa? Como fica todas essas questões? É sobre isso que nós vamos tratar no programa de hoje. E eu vou pedir então para o nosso irmão Cleider fazer a oração inicial do nosso programa. Tudo bem, Cleider? Tudo bem. Vamos orar então? Pai nosso nos céus, obrigado, Senhor, pelo dia que tivemos, obrigado pelo teu cuidado e amor com cada um de nós. Te pedimos que neste momento o Senhor venha se fazer presente neste estudo, que nós possamos, Senhor, entender um pouco mais a tua palavra, compreender um pouco mais o teu amor para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cleider, indo direto ao ponto, ao nosso estudo da Bíblia. Quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? Porque aparentemente nós podemos ver que há várias formas aí que pessoas estão sendo batizadas. E nós queremos saber qual que é a normativa bíblica para o batismo. Você tem algum texto da Bíblia que pode dar essa referência para nós? É interessante essa pergunta, Patrick. E antes de responder essa pergunta, a gente vê que existem muitas correntes teológicas onde mostram, que querem demonstrar que tem várias formas de batismo. Dentre essas correntes teológicas, dentre essas formas de batismo, nós temos aí batismo por aspersão, batismo por infusão e batismo por imersão. O que seria então batismo por aspersão? Só para nós entendermos aí um pouco mais do que isto quer dizer então. O batismo por aspersão ele é dado através de alguns pingos, que é colocado sobre a pessoa. Por infusão, então, esse batismo por infusão, ele é derramado um pouco de água em cima da fronte da pessoa, em cima da cabeça da pessoa. E o batismo, então, por imersão, ele é um batismo um pouco diferente, que a pessoa, então, ela é submersa num rio ou num lago, ou enfim, onde quer que seja, mas o corpo dela todo é submerso. Mas a Bíblia, ela fala quantos tipos de batismo ela tem. E este texto bíblico, ele está lá em Efésios 4, versículo 5. Efésios 4, versículo 5. Olha só o que diz aqui. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Existe somente um tipo de batismo que a Bíblia diz que é o batismo realmente verdadeiro. Aqui está dizendo que somente há um só Senhor e um somente tipo de batismo. Assim como existem vários tipos de fé, vamos dizer assim, alguns têm a fé no poder das pedras, Alguns têm a sua fé na movimentação dos astros. Alguns acreditam que existem vários deuses. Então existe, na verdade, aqui também, a Bíblia está falando nesse contexto, que existe uma só fé, um só Senhor, que é o Deus verdadeiro, e um só batismo. Então, por mais que existam fés diferentes, digamos assim, deuses diferentes, haja essa concepção que existem vários deuses, mas o tipo de batismo é um só também. E é interessante, Patrick, falando nisso, que a Bíblia ela apresenta somente um só Senhor. Lembra lá dos mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, ela tem somente um Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, é único. Existe algo único preparado para cada um de nós.
E essa palavra batismo, ela vem de um verbo grego chamado bapto, né? Que você sabe, antigamente as pessoas não tinham caneta, então elas usavam ali a pena e mergulhavam ali a pena no tinteiro, né? E esse ato era chamado de bapto, né? Que vem a palavra então batismo, mergulhar, imergir. Então é daí que surgiu então o significado dessa palavra batismo. E qual que é o significado, Cleider, do batismo na Bíblia Sagrada? O significado do batismo na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar lá em Romanos 6, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Nesta passagem bíblica diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, também sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Também vamos encontrar esse significado lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Convido a todos que estão nos acompanhando para acompanhar esse texto da Bíblia, que é muito importante para a nossa compreensão. Colossenses capítulo 2, versículo 12. E ele diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Né? Então, o significado do batismo, né, ele significa que nós morremos para as coisas que até então nós estávamos fazendo, morremos para o velho homem e renascemos como uma novidade de vida. Renascemos para seguir a Jesus, para servi-lo, para fazer a vontade de Jesus. Todos aqueles atos pecaminosos que fazíamos aquilo obstinadamente são deixados ali nas águas, né, Cleide? Então a pessoa ali, ela renasce, não que ela vai viver uma vida de impecabilidade depois do batismo, mas agora ela tem o poder do Espírito Santo que, ao querer cometer algum pecado, o Espírito Santo estará atuando efetivamente com muito mais força, digamos assim, na mente dessa pessoa, né? E podemos dizer também que aqui é um detalhe interessante também, que o símbolo da ressurreição não é o dia do domingo, a guarda do domingo, é o batismo da ressurreição de Cristo, né? É o batismo. Então há esse significado também do batismo. Como ali ele dizia, então, né, você está como sepultado, você está como, no momento que você é batizado, você está como sepultando os seus pecados ali, você está renascendo para uma nova vida, né? Então, como Jesus, né? Como Jesus, ele foi sepultado e ele reviveu, né? Reviveu então no domingo, então muito bem colocado. Realmente, o símbolo realmente é o batismo. Nós poderíamos, alguém pode fazer a pergunta assim, Cleider, questão até de crianças, né? Como que deve ser? As crianças, elas podem ser batizadas? De repente você tem aí, você acabou de ter, né, um filhinho, né, um bebezinho, e você está naquela dúvida, agora devo levar à igreja e batizá-la, né? Nós podemos seguir ali o exemplo do nosso mestre, né? Jesus, que o Cleider puder abrir para nós em Lucas capítulo 2, o versículo 22 e 23, traz o exemplo de como foi com Jesus, né? Você que está nos acompanhando aí, pegue sua Bíblia, acompanhe conosco, é importante você ler também. Assim a verdade ficará mais firme, digamos assim, na sua mente. O que diz aí então, Cleider, no capítulo 2 de Lucas, versículo 22 e 23? Diz o seguinte: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés,
levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, neste tempo, eles não batizavam as crianças quando elas eram pequenas, mas elas batizavam após, né? E elas, nesse primeiro momento, elas eram apresentadas ao Senhor. Então, elas eram apresentadas, os pais levavam ao templo para apresentar perante Deus e dedicar, o seu filho a Deus. Então, é muito importante essa passagem. Ela mostra que, naquele tempo, as crianças eram apresentadas, né? E logo após, nós vamos ver o porquê que somente era batizado mais para frente, né? Mais próximo já da sua juventude, mais próximo da uma idade posterior, Antes da gente entrar nessa questão do porquê, Cleide, que bebezinhos não eram batizados, né? Eu gostaria que você lesse a questão do exemplo de Jesus, né? De que forma Jesus foi batizado? Nós já vimos que ele foi apresentado quando era bebezinho, mas de que forma foi o batismo dele mesmo? Vamos ver essa passagem aqui em Marcos capítulo 1, versículo 9 e 10. Marcos capítulo 1, versículo 9 e 10 diz o seguinte: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então nós vimos aqui algo interessante, né? Porque ele saiu da água. Se ele saiu da água é porque ele imergiu dentro da água, ele foi afundado. Isso mesmo. Né? Ele imergiu dentro da água e no momento que ele saiu da água, né, que é o relato bíblico aqui que está dando. Então, isso quer dizer que Jesus ele foi batizado por imersão. Ele entrou na água, quando ele saiu da água, é o relato aqui que nós lemos aqui de Marcos. E alguns podem estar perguntando, mas será mesmo? Porque está aqui dito que foi no Rio Jordão. E tinha abundância de água. Isso, né? mesmo. Então tudo indica aqui que Jesus foi realmente imergido. Aí vem aquela pergunta, né? Se Jesus foi batizado dessa forma, por que há formas diferentes de batismos hoje, né? De batismos cristãos, né? Cristãos. Então aí é um problema, algo que nós podemos questionar. Gostaria que você falasse, Cleide, agora entrando nessa questão que já falamos um pouquinho, por que não se pode batizar um bebezinho, né? Por que não seria interessante já batizar por imersão, como é o batismo bíblico, um bebê? Você tem algumas razões aí para isso? Bom, por que não pode ser batizado um bebezinho, né? Na verdade, quando a Bíblia ela fala, ela diz assim para nós assim, que quem crer e for batizado será salvo. Então, primeiramente, a pessoa ela deve de crer. E nesse momento que ela deve de crer, eu pergunto, um bebezinho, ele consegue crer? Até que ponto ele consegue crer? Ele tem consciência? Com um bebê com 2 ou 3 meses de idade, ele tem consciência? Então, são pontos da Bíblia que a gente tem que analisar. Nós devemos de pensar, devemos de meditar. Se quem crer e for batizado será salvo, neste momento, um bebezinho ele não tem consciência ainda para crer e tomar a decisão de ser batizado. Ele não sabe o que Cristo fez na cruz por ele, né? Como que ele vai tomar essa decisão? Realmente. E sabe o que é interessante a parte da história que nos conta o relato no momento onde que mudou essa parte do batismo por imersão, por aspersão ou por infusão? Normalmente eles batizavam por imersão.
Só que no momento ali em que Martinho Lutero ali, ele houve a revolução ali do protestantismo, então a igreja, então, naquele momento, ela se sentiu ali acuada, e para então poder ficar com os fiéis mais próximos, agregar mais, eles pegaram então e colocaram esse batismo já de criança. Porque o relato nos conta que eles queriam então batizar para que a pessoa que, se caso acontecesse alguma coisa ruim com aquele bebezinho, ele já estaria salvo. Uhum. Porém, depois passa ali certo tempo, aí vem a crisma, e ali ele vinha então com um relato dizendo assim: se você abandonar essa fé e você se batizar no protestantismo, você está perdido. Essa era a cultura naquele momento, né? Porque houve uma reforma contra o protestantismo. Então houve a reforma protestante e a reforma contra protestante. Logo após então. Sim. E ali então foi introduzido isso. Porém, até então, os batismos eles eram feitos por imersão. Sim. E isso é muito interessante, porque realmente seguia o batismo bíblico, né, até então. E outro detalhe interessante, agora no nosso guia, aqui na pergunta número 5, que temos preparado, vai apresentar um outro motivo para que a pessoa seja batizada. De acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, Cleide, de que maneira o povo deveria mostrar ali o seu arrependimento. Está ali no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, né, onde Pedro faz ali a sua exposição nas Escrituras, apresenta Cristo, né, e o que diz para nós ali no capítulo 2, verso 38 de Atos? Diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, diz: arrependei-vos, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E aí eu volto naquele detalhe lá, aonde uma criança de poucos meses vai entender os seus pecados e ela então vai se arrepender e tomar uma decisão ao lado de Jesus e se batizar. Entende como é importante esses detalhes? Esses detalhes nos mostram que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ter uma decisão para seguir Jesus e aí tomar a decisão pelo batismo. Entendi. Então, a partir do momento que a pessoa, seja ela uma criança, uma pessoa adulta, ter essa ciência de que tem esta natureza pecaminosa e que deseja ser guiada não mais pelos instintos carnais, mas sim pela natureza do Espírito Santo na sua vida, e tomar a decisão de se arrepender, então ela deve ser sim batizada. Mas precisa haver essa consciência, né? Precisa haver essa consciência, com certeza. E qual essencial é, Cleider, que a pessoa seja batizada nas águas? Nós temos mais alguns textos aí que enfatizam essa questão? Vamos lá então para João, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá para o Evangelho de João, então, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha que importante esse texto. É um texto bem enfático, né? Bem enfático. Quem não nascer da água, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. E ainda nós temos outro texto ainda. Vamos lá para Marcos, capítulo 16, versículo 16. Para você que está nos acompanhando, então, Marcos 16, verso 16 também. O que a Bíblia fala, então, dessa necessidade de ser batizado nas águas? Diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, se você crer, você deve tomar uma decisão
ser batizado e será salvo. Agora, quem não crer, não precisa tomar decisão nenhuma, porque já não crê em nada. Então, a Bíblia diz, será condenado. E outra lição nós podemos tirar aqui, que é importante a gente salientar também, no versículo diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não for batizado será condenado? Não, não é isso que diz. É quem não crer. Por que acontece? Vai ter situações, Cleider, que a pessoa, por exemplo, ela crê, mas ela está acamada no hospital. Ela está doente, está enferma, não tem condições de levantar e ir a um lugar com abundância de água, né, e fazer ali, juntamente a um ministro da igreja, a cerimônia de batismo. Com certeza. Então, nós temos um exemplo bíblico de uma situação como essa, foi o ladrão na cruz, né? Eu ia citar. O ladrão na cruz, ele teve consciência de que Cristo era o Filho de Deus, mas não podia se despregar da cruz naquele momento e fazer ali a cerimônia batismal. Então, por isso que a Bíblia diz, né? Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Então, por causa que existem essas exceções. Isso mesmo. E aí, isto nos mostra que o primeiro passo, a gente deve de crer. A gente deve de crer para ser batizado. Então, é muito importante isso, né? O crer ou o não crer. Porque esse é o primeiro passo. E o que nós podemos dizer? Nós sabemos que Paulo, ele era um rabino, um fariseu, da classe dos fariseus, né? Aquela classe judaica que estava ali mais presente ali junto com o povo, eram os líderes da época. E Paulo, ele era um perseguidor da igreja cristã, né? Até o momento que deu uma reviravolta na vida dele, né? Ele entendeu que Cristo de fato era o seu Criador, né? Era o Messias, o Filho de Deus e seu Redentor. E ele teve um encontro com Ananias, né? Ananias ali deu todas as instruções para ele, e nós podemos acompanhar o que diz ali, Cleider, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 16. Pode ver para nós esse texto? Posso ler, sim. E é muito importante que você que está em casa, você abra a sua Bíblia e acompanhe conosco esse texto. É um texto muito importante. Atos, capítulo 22, versículo 16, diz assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, ou o nome de Jesus. Então ali, a partir do momento que a pessoa entendeu o plano da salvação para a vida dela, que tem esse desejo de mudança, uma mudança radical, né? Aceita Jesus, ela deixa as coisas que faziam mal para a sua espiritualidade de lado, aquilo fica sepultado, né? Então, o caminho a seguir, o próximo caminho a seguir, é participar dessa cerimônia pública, né? Ser inserido na igreja por meio dessa cerimônia que é o batismo, né? É uma aceitação pública daquilo, Cleider, que você já crê. Isso mesmo. Que você já está vivendo na vida. Isso mesmo. Então, é a coroação dessa atitude é a cerimônia do batismo. É uma demonstração pública que você está aceitando Jesus, o seu sacrifício, e que agora você não quer mais continuar naquela vida que até então você estava levando, e agora você quer viver numa novidade de vida. Ou seja, uma nova vida ao lado de Jesus. Então, é uma demonstração pública que você está tomando essa decisão. Ou seja, primeiro você até já tomou essa decisão, agora você só está demonstrando publicamente que você vai seguir neste caminho. E é interessante que a Bíblia ela também nos diz assim, que se eu me envergonho de Deus aqui na terra, Ele vai se envergonhar de mim no céu. Então muitas pessoas às vezes ficam assim, não, mas será que realmente eu devo de fazer isso? Será que realmente eu tenho que dar este passo? A Bíblia está dizendo que sim. E aí ao mesmo tempo que ela está dizendo que sim, ela está dizendo assim, é uma demonstração pública
que eu quero servir a Cristo. Cleider, muitas pessoas têm a concepção e desejam o batismo, mas por uma motivação errada. Elas pensam que no momento que você vai ser batizado, os problemas vão acabar, né? E em capítulo 16 de João, Cleider, no capítulo 16, verso 33, Jesus dá uma orientação. Você que está nos ouvindo agora, se você pensa que o batismo é a solução para os seus problemas, que você não vai ter mais lutas espirituais, eu lamento dizer para você, não é assim que funciona. O Cleider vai ler para nós e depois nós vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto. O que diz lá, Cleider? João 16, 33. 33. Diz assim: Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje em dia é muito comum a gente escutar que quando você se torna cristão, as coisas vão melhorar, sua vida financeira vai melhorar, tudo vai melhorar, né? É a tal da teologia da prosperidade. Ou seja, você se torna cristão, você vai melhorar. Porém, muitas vezes as pessoas não percebem, mas a teologia da prosperidade está muitas vezes camuflada por trás, onde as pessoas, elas, para ter prosperidade, você tem que dar primeiro. Aí eu pergunto, Jesus, ele cobrou algo por algum milagre? Será que essa teologia da prosperidade é bíblica? Porque a teologia da prosperidade vem pregando que você vai ter prosperidade, você vai ter em abundância, você vai ter o céu aqui na terra. Mas a Bíblia, ela fala de um céu por vir, ela não fala dessa teologia da prosperidade. Muito pelo contrário, como nós lemos aqui, ela diz que essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus também passou por essas aflições, e ele é nosso exemplo. Mas ele diz para nós, tende bom ânimo, ele venceu o mundo. Tem a diferença, né, Cleider, que antes do batismo, passávamos por aflições, mas às vezes sem ter Jesus para ajudar. Sozinhos, na luta. Depois do batismo, a diferença de passar por aflições é essa. Você tem Jesus e você tem o Espírito Santo que vai capacitar as pessoas para o dom, para os seus dons espirituais, para quando passar pela luta conseguir vencer. Isso realmente é muito importante. Uma coisa é você lutar sem Jesus, outra coisa é você lutar com Jesus, porque você, se precisar, você sabe que você está nos braços de Deus. Então você pode ter paz mesmo em meio a lutas e as dificuldades. Você pode ter paz porque você está com Jesus. Então ele vai te proporcionar essa paz e vai te ajudar a resolver todos os seus problemas. E é interessante que ele vai te ajudar a resolver todos os seus problemas por amor a nós. E nós permanecermos junto com ele por amor a ele. E eu gostaria também de mencionar, Cleide, que ser batizado no Espírito Santo, hoje há uma concepção muito equivocada das Escrituras, por parte de algumas denominações, por parte de alguns membros, é que eles perguntam para você, você é batizado no Espírito Santo? E para eles, muitas vezes, você ser batizado no Espírito Santo é você sair ali falando em línguas estranhas, línguas ininteligíveis, né? E não é essa questão, não é você sair aí falando num vozerio inconsequente que vai comprovar aí que você é batizado no Espírito Santo. Não. O Espírito Santo, Cleider, ele já atua na pessoa já antes do batismo. Nós temos uma passagem aqui, se você quiser ler aqui para os nossos ouvintes, Efésios capítulo 1, no verso 13. Efésios capítulo 1, verso 13. O que diz lá, Clênio? Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa.
né? Então o que acontece? A pessoa creu, né? Aceitou esse evangelho da salvação. Então o Espírito Santo ele já começa mudando a mentalidade da pessoa, porque desde o nosso nascimento, Cleide, o Espírito Santo, Jesus, ele já está conosco. A diferença é que após o batismo, ele vai dar então as capacitações para a pessoa desenvolver aí os seus talentos, né? E conseguir aí, por meio dele, por meio de Jesus e do Espírito Santo, trazer mais e mais pessoas para o Evangelho. E aí vem então os frutos do Espírito, né? Isso. Mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, né? Então tem todos os frutos do Espírito, não é somente um. E infelizmente muitas pessoas às vezes elas ficam frustradas porque algumas vezes tipo, eu não falo em língua e me dizem que é falar em língua, né? E aí acaba se sentindo frustrado, mas aí esquece todos os outros dons que são dons dados pelo Espírito Santo, né? Quem não gostaria de ser mais manso? Quem não gostaria de ser mais humilde, né? Mais bondoso para com o seu semelhante? Hoje o mundo precisa tanto de amor. E quantas vezes as pessoas não têm esse amor e não dão esse amor para as pessoas? Ou muitas vezes as pessoas que dão esse amor têm os frutos do Espírito, têm o Espírito Santo junto com eles, elas dão esse amor, mas elas não sabem que que o Espírito Santo está atuando na vida delas, né? Porque elas estão ajudando as outras pessoas. A partir do momento que a pessoa é convencida da seriedade, da gravidade do pecado, que ela é convencida da justiça de Cristo, né? E do juízo vindouro, isso é sinal do Espírito Santo. Porque essa é a função do Espírito Santo. Convencer, segundo a Bíblia, a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E não simplesmente num momento de euforia, de êxtase, durante um culto, naqueles 15 minutos, 30 minutos, falar aí naquelas línguas ininteligíveis. Teremos um programa sobre essa questão, o dom de línguas. Você já é nosso convidado especial. Cleider, nós já estamos quase finalizando aqui o nosso estudo. Quando que nós devemos tomar essa decisão de se entregar a Deus através do batismo? Qual é o momento? Tem um momento correto para isso. Qual é? Para nós entendermos qual é esse momento, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Livro de Hebreus, capítulo 3, então, versículo 15. E diz assim: Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ou seja, a Bíblia está dizendo hoje, mas será que realmente isso nos confirma? Será que nós temos outro texto que nos confirma? Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Abra sua Bíblia então junto conosco e vamos conferir 2 Coríntios, capítulo 6, então, versículo 2. Diz assim: Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, né? Então a gente percebe com isso que hoje é o tempo de tomarmos a decisão, né? Tomarmos a decisão para andar ao lado de Jesus. Porque por mais, né, Cleider, que Jesus demore alguns anos ainda para voltar, nós não sabemos até quando irá a nossa vida. Porque no momento que selarmos a nossa trajetória aqui nessa terra, as nossas obras estão completadas. Só resta agora, né, esperarmos e vermos o resultado final das consequências do que fizemos aqui nessa terra, né? Então, por isso que a partir do momento, Cleider, nós tivemos aqui estudos falando sobre Jesus, o seu ministério aqui na terra, sobre os dízimos, as ofertas, a importância, né, de podermos participar
da salvação de outras pessoas através dos nossos recursos financeiros. Nós tivemos orientações aqui sobre os mandamentos de Deus. Nós tivemos, inclusive, sobre o sábado, que faz parte do mandamento de Deus, mas que uma grande parte do mundo cristão não atenta para esse mandamento. Nós tivemos aqui estudos sobre a volta de Cristo, sobre o Espírito Santo, né? São vários os temas e talvez vocês que estão nos acompanhando tiveram acesso a todas essas nossas programações e estão sentindo de fato uma necessidade de se entregar a Jesus. Não espere pelo dia de amanhã, né? Quando você tiver essa noção, não fique esperando e esperando. Você não sabe até quando vai a sua vida. Eu não sei o que acontecerá comigo. Você não sabe o que vai acontecer com você. Então pense nisso. E gostaria também, Cleide, de deixar uma certeza para as pessoas aqui. No momento que ela teve essa concepção, essa elucidação mental da vida pecaminosa e a vida do lado de Jesus, a pergunta que eu te faço é: como Deus trata essa questão? Os seus pecados passados, Cleide, né? Como ficam? Às vezes a pessoa cometeu pecados sérios no passado. E muitos podem, eu já vi pessoas dizerem assim, mas aquele não merece estar na igreja. Olha o que ele fez com a minha família, destruiu minha família e hoje está na igreja. Né? Como Deus trata casos assim? Sabe, Patrick, nós temos que entender que Deus, Ele é um Deus justo. Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia e é um Deus justo. Então tudo que Ele nos deixa na sua palavra é baseado nesse amor que Ele tem para conosco. E para responder essa pergunta, eu convido a todos a abrir o livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Atos, capítulo 17, versículo 30. Diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, Deus, Ele não leva em conta o tempo que você não sabia dessas verdades. Agora, uma vez você sabendo dessas verdades, você conhecendo, você deve de dar o primeiro passo, que é buscar mais aprender, se aprofundar e tomar a decisão pelo batismo. O que vai acontecer, Cleider, quando uma pessoa se batiza e ela leva a sério essa vida? Porque o batismo é um dos passos, né? Não quer dizer que a pessoa, ao batizar, já esteja garantida a sua salvação. Mas o que vai valer é a persistência nas verdades que ela aprendeu, né? Isso que vai ser, então, considerado no juízo. E se essa pessoa, Cleider, foi fiel, se manteve fiel, né, às verdades que aprendeu? Claro, por vez a outra, de repente tropeçou, caiu, mas lembrou que Jesus é justo e se ela pediu perdão, se arrependeu e voltou de novo ao caminho reto. Qual é a recompensa que ela terá? Para isso, então, eu convido a todos para abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. É interessante que muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse, né? Sendo que Apocalipse, ele vai nos dizer, esse livro, ele significa revelação. Então, Apocalipse 22, versículo 14. Vamos acompanhar juntos? Diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Ou seja, bem-aventurado aquelas pessoas que, mesmo sabendo que cometem erros, cometem pecados, lavam as suas vestiduras, ou seja, buscam a Deus, se arrependem dos seus maus caminhos e continuam seguindo Deus. E aí
ele diz que vai para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas. Amém. Essa árvore da vida. Essa árvore da vida que foi tirada quando nossos primeiros pais pecaram lá no Jardim do Éden. Essa árvore, como diz Apocalipse 22, verso 2, falando aqui da visão de João no céu, diz: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. A palavra aqui é terapeia, vem a palavra terapia. Você vai ter acesso de novo a essa árvore que fará, que tem os elementos da vida, que farão de você um ser que não fique mais doente. Chega de doença. Cleider, ninguém aguenta mais esse mundo. Olha essa pandemia, o que está acontecendo, né? E pode ser que haja, como a Bíblia diz aqui, mais e mais doenças até o tempo, né, determinado, até Jesus voltar. Ninguém aguenta mais tanto sofrimento. Nós precisamos de novo ter acesso a essa árvore, né? E o principal, ter a comunhão com Deus como era no princípio. Amém. Eu sinto falta, né? Eu quero muito, e tenho certeza que você também quer dar um abraço em Jesus nesse dia. Né? Amém. Cleider, você tem alguma coisa para falar ainda para os nossos ouvintes, né? Deixo aberto para você fazer suas considerações finais. Nós aprendemos hoje que nós devemos de tomar uma decisão. Nós devemos de tomar uma decisão com tudo que nós viemos aprendendo até aqui. Tomar uma decisão ao lado de Jesus. E é interessante que na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o recebem, ou seja, recebem Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu te convido, meu caro amigo, meu caro irmão querido, de qualquer denominação que esteja assistindo, que esteja ouvindo neste momento este programa através da rádio. Você deve de crer em Jesus, buscar conhecê-lo cada dia mais. E quando você conhecer a cada dia mais esse Jesus que tanto te ama, que deu a sua vida por você, você vai realmente amá-lo de todo o coração. E quando amá-lo de coração, realmente busque o batismo. Porque como nós aprendemos aqui, o batismo é um passo muito importante para a sua salvação. Você não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe e está trabalhando no seu coração para que você tome a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a sua vida totalmente em suas mãos. E esse é o meu desejo, a minha oração nesta noite, para que você realmente conheça Jesus e entregue a sua vida por completo para Ele. E muito em breve, quando Jesus vir nas nuvens do céu para te buscar, você possa ir morar com Ele e entrar na cidade santa, como nós lemos aqui, porque lá Ele está preparando uma morada para mim e para você. Querido ouvinte, quero agradecer você que esteve conosco até o final desse programa e convidá-lo. Quinta-feira que vem estaremos aqui de volta com mais um Ensinos da Bíblia, o Caminho. Até lá! Pecados deixarei.